A China é um parceiro econômico cada vez mais crítico para a Rússia e está buscando uma variedade de mecanismos de apoio econômico que mitigam tanto o apoio das sanções ocidentais quanto os controles de exportação. De acordo com um relatório preciso do escritório do diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, que foi determinado pelo próprio Congresso americano, a China expandiu dramaticamente sua compra de petróleo, gás e outras exportações de energia da Rússia desde que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado e usou seu sistema financeiro para permitir que a Rússia conduzisse transações sem restrições da interdição ocidental. Diante desse quadro revelador, a China está fornecendo apoio crucial para o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia, ajudando o Kremlin a escapar das sanções ocidentais e provavelmente fornecendo a Moscou tecnologia-chave em equipamentos de uso duplo, utilizados também na Ucrânia. As empresas de defesa estatais chinesas enviaram equipamentos de navegação, peças para caças e outras tecnologias de uso duplo para empresas de defesa russas. Até março deste ano, a China havia enviado mais de 12 milhões de dólares em drones e peças de drones para a Rússia, com base em dados de um provedor de dados terceirizado e análise de dados alfandegários oficiais russos. A guerra da Rússia contra a Ucrânia foi possibilitada em grande parte pela disposição da China em apoiá-los, de maneira direta e indireta. O governo Biden alertou a China contra o envio de armas à Rússia para sua guerra. De fato, não há indícios tangíveis que isso esteja ocorrendo, apesar da tecnologia chinesa caindo nas mãos de Putin. A embaixada da China em Washington defendeu a abordagem de Pequim em relação à Rússia e à guerra na Ucrânia, afirmando que suas relações comerciais eram certas e que não vendia armas para Moscou. O porta-voz da embaixada, Liu Pengyu, destacou que na questão da Ucrânia, a China mantém uma posição objetiva e justa, promove ativamente negociações de paz e desempenhou um papel construtivo ao facilitar uma solução política para a crise. Tudo indica que a China não vende armas para as partes envolvidas na crise da Ucrânia e, segundo Pequim, lida com prudência com a exportação de itens de uso duplo, de acordo com as leis e regulamentos. A cooperação econômica e comercial China-Rússia é totalmente honesta e ele não tem como alvo terceiros e deve estar livre de interrupção ou coerção por terceiros. Após a invasão da Rússia e a imposição de inúmeras sanções pelos Estados Unidos e pela União Europeia, a China se tornou o parceiro comercial mais importante da Rússia, embora não tenha substituído totalmente os volumes de comércio pré-guerra com os estados ocidentais. A Rússia exportou o dobro de gás liquefeito de petróleo para a China em 2022, em comparação com 2021, e as importações chinesas de petróleo bruto da Rússia atingiram 1,65 milhão de barris por dia em março, tornando Pequim o maior comprador de petróleo russo, posição antes ocupada pela Índia. Pequim também está fornecendo supertanques e cobertura de seguro para permitir que a Rússia envie seu petróleo bruto aos portos chineses, já que as sanções internacionais restringem o uso da Rússia de serviços e seguros de carga ocidentais. Este ano, 18 superpetroleiros chineses e 16 outros grandes navios poderiam ser usados para embarcar 15 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto russo, ou cerca de 15% do total das exportações dos montes Urais da Rússia. Venha visitar a loja Aramilitar. Temos muitas camisetas de diversas estampas, cores, canecas, botões e até pôsteres, tudo por um preço justo. Basta acessar o site umapenca.com/Aramilitar ou pelo link que deixamos fixado aqui nos comentários e também na descrição deste vídeo. Vender seu petróleo não lhe garantia sustentabilidade na guerra. Isso porque a Rússia precisa não somente de dinheiro, mas de tecnologia, matéria-prima e indústria para converter sua economia em rublo ou também em dólares em grandes armas de guerra. Então veio o pulo do gato. Apesar das restrições de exportação dos Estados Unidos destinadas a bloquear o acesso de Moscou a chips fabricados nos Estados Unidos e em outras tecnologias pelo mundo,
a Rússia conseguiu comprar semicondutores fabricados nos Estados Unidos em transações com pequenas e médias empresas com sede na China. Isso surpreendeu a Casa Branca, que não havia percebido isso muito antes. Ainda é difícil rastrear com precisão a invasão da Rússia aos controles de exportação, especialmente transações envolvendo produtos de empresas estrangeiras que incorporam tecnologia fabricada nos Estados Unidos. O relatório americano disse ainda que a China e a Rússia aumentaram a participação no comércio bilateral liquidado e centrado na moeda chinesa, a moeda Yuan, e as instituições financeiras de ambos os países estão expandindo seu uso de sistemas de pagamento domésticos para fugir da sanção ao código SWIFT. Após a China passar a consumir grandes volumes de petróleo russo, com pagamento muito mais barato em comparação ao cenário internacional, a moeda Yuan explodiu consideravelmente em relação ao dólar, apresentou valorização surpreendente nos últimos 6 meses. A parcela das exportações russas pagas em yuan aumentou para 14% até setembro de 2022. Muito antes, havia menos de 0,5% em exportação antes do início da guerra, e isso tem motivos. Um dos maiores problemas que a Rússia enfrenta atualmente é o gerenciamento de suas transações e comércio exterior. Os principais bancos do país foram cortados do SWIFT, o código de canais bancários, que diminuiu drasticamente, e tornou-se muito mais difícil realizar transações em dólares e em euros. Essas exportações forçaram a Rússia a adotar novas formas de receber dinheiro pelas exportações e pagar pelas importações. Além disso, conseguiu se desvencilhar das restrições tecnológicas impostas pelos Estados Unidos e Europa, comprando equipamentos e matérias-primas exatamente de suas potências rivais, através de empresas da grande China de Xi Jinping, que trabalham como laranjas e pontes para o fornecimento de equipamentos do exterior, ou seja, principalmente da Europa e Estados Unidos, diretamente nas mãos da grande Rússia de Vladimir Putin. Quer manter seu conhecimento ativo e expandir ainda mais as suas informações? Apoie o canal se inscrevendo e ativando o sino de notificação. E você pode receber diversas análises diariamente em nosso grupo lá no Telegram, pelo link que deixamos aqui nos comentários.